Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, comentando tudo aí sobre o jogo aberto aí, falando sobre o Flamengo, né? E também sobre o protesto que teve lá no Ninho do Urubu e sobre a escalação do jogo do Flamengo aí enfrentar o Corinthians e tudo mais. Então, assista até o final e não perca nada falando tudo aí sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos ao Ninho do Urubu, porque a torcida do Flamengo está insatisfeita com o desempenho do time e principalmente insatisfeita com o técnico Tite. Protestos aconteceram e o Thiago Carvalho está lá no Rio de Janeiro acompanhando toda essa história. Vai contar pra gente. Amanhã tem Flamengo e Corinthians. Que clima, hein, Thiago? Bom dia pra você. Bom dia, Thiago. Que clima, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Denilson, bom dia a todos que nos assistem aqui no Jogo Aberto. Amanhã começou quente aqui no Ninho do Urubu, por volta das 8h30 da manhã, que era o momento que os jogadores chegavam ali para a atividade que hoje estava marcada para as 9. O torcedor do Flamengo também compareceu aqui à porta do Ninho do Urubu, mas para fazer cobranças. Alguns jogadores ainda pararam ali o carro, foram identificados pelos torcedores do Flamengo e, claro, que receberam esses protestos. Entre esses jogadores que ainda conseguiram receber esse protesto de forma mais próxima, o Cebolinha baixou a janela do carro e aí ouviu o torcedor reclamando muito com ele, falando sobre o desempenho da equipe do Flamengo nos últimos 6 jogos. O Flamengo venceu apenas uma partida, que foi aquela contra o Amazonas no Maracanã, pela Copa do Brasil. O torcedor, é claro, esperava um placar mais elástico pela questão de investimentos das duas equipes, né? Mas o Flamengo venceu por apenas 1-0, um jogo de poucas chances de gol para o lado do Flamengo. Então, desde então, o Flamengo também não voltou a vencer e o torcedor está insatisfeito. Já tinha feito um protesto no desembarque da equipe, quando voltou do Chile na derrota por 1-0 contra o Palestino. E hoje os protestos se repetiram aqui no Ninho do Urubu. Outros jogadores também foram ali recepcionados, assim, digamos, pelo torcedor do Flamengo, inclusive o Arrascaeta, que é um dos jogadores mais queridos pela torcida, mas que hoje ouviu algumas cobranças, entre elas um grito dizendo: Arrascaeta, você só sabe se lesionar, a gente quer ver você jogando. No momento o clima é um pouco mais tranquilo por aqui. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Márcio Marzullo, mostrar para vocês. A policiamento da Polícia Militar foi reforçado aqui na região, portanto, agora já tem até menos carros da Polícia Militar, mas agora há pouco bastante carros da polícia faziam o reforço por aqui. O torcedor do Flamengo já saiu, até porque a atividade acontece nesse momento no Ninho do Urubu. O treino estava marcado para as 9 horas da manhã e o Tite vai definir ainda qual time ele vai levar a campo amanhã contra o Corinthians. Ali do outro lado do Ninho do Urubu tem uma faixa de protesto e essa foi deixada pelo torcedor. 3 nomes recebem principais protestos da torcida do Flamengo. O Tite, um pedido ali de fora Tite, de fora também para o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. São os 3 nomes mais cobrados pela torcida do Flamengo. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o Tite, o Wagner Vieira fez para a gente uma reportagem especial falando sobre esse reencontro do técnico Tite com o Corinthians depois de 15 anos. Nós vamos assistir agora. Adenor Leonardo Bach, ou simplesmente Tite. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Para os corintianos, esse nome significa boas lembranças, títulos, entre eles a Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2012. Com esse histórico, era fácil querer de volta. Então, parabéns a você, Tite, que você também foi campeão pelo Corinthians. Não esqueça, menino. Pode voltar a hora que você quiser. Ele não quis voltar, foi para o Flamengo. Mas antes de falar especificamente disso, vamos relembrar as 3 passagens de Tite pelo Timão. A primeira entre 2004 e 2005, 51 jogos, 24 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Mas a relação com Kia Jorabichian, presidente da MSI, empresa que administrava o Corinthians na época, azedou após a derrota por 1-0 para o São Paulo, com os chutes do dirigente na porta do vestiário. Terminava ali a primeira parte dessa história. 5 clubes e 5 anos depois, Tite voltava ao timão para assumir uma equipe com Ronaldo, Roberto Carlos, que não estava bem no comando de Adilson Batista, que havia substituído Mano Menezes, que foi para a seleção brasileira. Toda a mídia está aqui em função não do Tite e da pessoa, mas sim da visibilidade que o cargo técnico do Corinthians empresta.
e eu tenho a noção da responsabilidade. A segunda passagem foi a principal. O primeiro título foi o Campeonato Brasileiro de 2011. Em 2012 veio a tão sonhada Libertadores da América. E no mesmo ano, o Mundial de Clubes, batendo o Chelsea na final. Gol brasileiro! Agora! Em 2013 ainda foi campeão paulista e da Recopa Sul-Americana. Após 221 jogos, a decisão de clube e treinador pela não continuação. Chegava ao fim a segunda e vitoriosa passagem. Obrigado. 2 anos depois, em 2015, lá estava Tite novamente voltando ao Corinthians e dizendo algo que seria muito atual se tivesse aceitado o retorno ao clube no ano passado. Era muito cômodo para mim, é muito fácil para mim não aceitar o convite do Corinthians. Mas também tenho o aspecto coragem de assumir, poxa, a vida me proporcionou, o grande clube me proporcionou a possibilidade de retornar. É bom para mim? Ah, mas você cobrado igual você cobrado em qualquer que seja a situação. Na terceira passagem, o status de ídolo confirmado com sucesso. Título brasileiro de 2015. Mas veio uma nova saída. Desta vez para um sonho. A seleção em 2016. Após 2 Copas do Mundo, Tite ficou novamente livre no mercado. A possibilidade de trabalhar fora do país não aconteceu. E constantemente o treinador aparecia como opção para clubes brasileiros que precisavam de técnico. Porém, ainda antes da Copa do Mundo do Catar, ele deu essa declaração sobre não trabalhar em 2023. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Só que em outubro do ano passado, ele assumiu o Flamengo. Isso depois de alguns meses antes se recusar voltar ao Corinthians. Quero saber se tu já tá iludido com o Tite. Como que não se ilude, filho? Com certeza, Chefão. Ninguém perguntou pra ele por que ele mudou de ideia pra voltar a trabalhar. Eu prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. Eu confesso pra você que essa indumentária aqui era pro VP. Mas eu guardei, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Como acontece eu não sei o que aconteceu, hein? por que aconteceu. O que aconteceu, Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu e isso aconteceu, bebida. Para o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, que trabalhou com o Tite no timão, a recusa do treinador foi, segundo ele, porque o gaúcho não sabe fazer uma reformulação. Ele ia ter lá 8 jogadores do tempo que ele treinou em 2012. E isso pro Tite, o Tite não é 100% profissional. Ele é 80% coração e 20% ele é profissional. Tive muito trabalho, tive problema sério em 2013 por causa disso. Na hora de o Tite reformula tudo, ele não reformula. No Flamengo até aqui, o treinador tem 37 jogos, 22 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, desempenho de 66,66%. E o título carioca de 2024. A primeira derrota no ano aconteceu após 4 meses, 2-1 para o Bolívar na Libertadores. Mas desde então, o Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo, venceu o Amazonas na Copa do Brasil, empatou com o Bragantino e perdeu para o Palestino novamente na Libertadores. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. Neste sábado, em crise e com o Tite totalmente pressionado, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. Será o primeiro encontro de Tite com o ex-clube desde a sua saída em 2016. Um duelo que com certeza será especial para o treinador, pelo seu momento difícil no Mengão e pela história que tem no timão.
E justamente por esse péssimo momento que vem o Flamengo enfrentando e o Tite no comando, é que não dá muito para celebrar essa história nem nada. Vai ter que ganhar, jogar bem e convencer o torcedor. Dedê, é um problema, porque o Tite chegou como uma solução. Problemas antes com o Vitor Pereira, com o Sampaoli. Ele assume no final do ano, já prepara a casa, início da temporada, boas contratações, De La Cruz chegando, Vinha e por aí vai. E, de repente, os resultados até aparecem, ganhou o estadual, mas o desempenho para esse Flamengo tão celebrado não existe. Não existe, eu não achei também que essa oscilação do Flamengo aconteceria tão rapidamente pós o campeonato carioca. Obviamente que o carioca o Flamengo passeou porque não tem uma questão de logística, então você consegue descansar os seus jogadores, você consegue fazer um rodízio e tecnicamente são confrontos muito longe do que são confrontos de campeonato brasileiro, campeonato de Libertadores, e aí o Flamengo está tendo essa dificuldade. A gente não sabe porque a gente não está no dia a dia, mas eu acho que é momento de Landim, presidente, Marcos Braz e o próprio Tite se entenderem. Qual que é o objetivo? Como é que está o ambiente interno? A convicção da diretoria. Aproveitando que a gente mostrou ali um histórico do Tite com o Corinthians. O Corinthians passou uma dificuldade muito grande com o Tite e o Andrés, naquela ocasião, segurou. E aí depois veio o bom momento, né? Os títulos, o nome do Tite ficou mais aflorado, a conquista do Corinthians do Mundial e tudo mais. Será que não é também esse momento da diretoria ter um pouco mais de convicção, segurar, passar por essa turbulência? Porque conhecimento, bom treinador, não tenha dúvida que o Tite é o mais indicado para dirigir o Flamengo. Agora, o Thiago Carvalho mostrou a faixa, e tem várias faixas, onde nós percebemos que os protestos são mais direcionados ao técnico Tite, o Landim, presidente, e Marcos Braz, que é o responsável pelo futebol. Para você, esse protesto, ele atinge mais a quem? Tá bem direcionado, né, Loirão? Você falou aí agora da diretoria, né? Por causa das escolhas. Eu volto a falar, sendo repetitivo, acho que é o melhor nome para o Flamengo e pela grandeza que o Flamengo tem e pelos jogadores que o Flamengo tem. O melhor nome para dirigir o Flamengo é o Tite. Eu acho que essa oscilação internamente, eles têm que saber controlar isso, aguentar essa pressão. A imagem que a gente está mostrando é o jeito Flamengo de ser, quando está vivendo um momento difícil, de oscilação, um momento negativo. Já aconteceu aqui em São Paulo também com os times paulistas. Então, assim, é a convicção, é o trabalho, é o relacionamento Tite com comissão técnica, relacionamento Tite com os jogadores. Como é que tá esse relacionamento? Tá legal? Então vamos seguir, vamos se fechar e vamos passar por essa turbulência. Agora, o que tá legal é a situação do Palmeiras, hein? Goleou o Liverpool no Uruguai. A satisfação já estava represada, o torcedor do Flamengo está insatisfeito, não é de agora, é da temporada passada, frustrante como foi. O Flamengo passar uma temporada inteira sem ganhar um título sequer é algo que pesa muito nesse atual patamar do clube. E o que a gente vê aqui, principalmente nessa diferença, nesse contraste entre Campeonato Carioca e Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é que quando o sarrafo subiu, a bola do Flamengo diminuiu. Porque não é meramente uma questão de aumentar o nível dos adversários. O Flamengo, até mesmo no início da temporada, contra adversários de Série A, jogou mais do que isso. Contra o Fluminense demonstrou bom futebol, Botafogo, Vasco. Então, o nível de enfrentamento também não foi só ali de clubes pequenos no campeonato estadual, mas o time rendia mais. E agora passa por esse período de oscilação. A gente sempre tende a recriminar esse tipo de manifestação do torcedor, que é muito incisiva, que é intimidatória, mas o sentimento de insatisfação da torcida rubro-negra como um todo é muito compreensível pela forma como esse Flamengo não engrena e acaba sendo subaproveitado. Tem muito potencial, mas não rende tudo que pode por problemas internos, estruturais e, obviamente, problemas também do comando técnico, e aí tem a ver com o Tite. Nós estamos falando de crise no Flamengo? Rafael Prates, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esporte. Sim, claro que é uma crise técnica do time, é uma crise de atuações que são fracas pelo potencial que tem o Flamengo também. Eu só acho que a gente tem de pontuar o que é pressão, o que é intimidação. O futebol normaliza esse tipo de situação, que é você estar no ambiente de trabalho de outros funcionários ou outros atletas ou comissão técnica, e ali um grupo de torcedores ficar colocando o dedo na cara de jogador, jogando ovo em jogador. Isso é uma outra coisa. Pressão, por exemplo, ir ao Maracanã amanhã, vaiar, xingar, protestar, tá tudo no pacote. O torcedor está pagando ingresso, o torcedor quer que o time dele vença sempre. O torcedor não dá para a gente pedir compreensão de quem é apaixonado por isso, isso mexe com o sentimento. Eu tenho profundo respeito com isso.
Agora, essa história de ir ao ambiente de trabalho para ficar intimidando, ameaçando, isso eu sou o contrário. Acho que isso não traz um resultado prático, acho que isso não muda nada e nada me tira da cabeça que muitos protestos, muitas intimidações no futebol, os torcedores fazem o que a diretoria não tem coragem de fazer. Não tem coragem, ou porque já se tornou muito próxima dos jogadores, ou porque o comando é falho, ou porque na hora de cobrar não tem uma cobrança que deveria ser feita. E aí vai virando uma bola de neve isso, né? Então, o que a gente viu no Ninho do Urubu não foi uma pressão de torcedores que estão cobrando jogadores. É uma outra coisa. É uma intimidação no local de trabalho. Mas quem que... Porque você diz assim, às vezes o que a diretoria não faz com os jogadores, mas quem faz com a diretoria? Então, mas aí que tá, Mari. Mas quem cobra a diretoria internamente? Aí é uma outra questão mesmo, né? Porque assim, se o torcedor do Flamengo ou torcedores do Flamengo compreendem que talvez a cobrança não seja do jeito que tem que ser feita, que o Tite ou os jogadores, alguém tem falhado, isso tem que ser feito internamente, porque ele está todo dia no futebol, né? O diretor do Flamengo está todo dia no Ninho do Urubu. Claro. O presidente vendo que talvez tá dando não certo esteja. e não está dando certo. Então, como que é essa conversa do Marcos Braz, do Spindel com os jogadores, com o Tite? Eles têm um conhecimento para cobrar? Eles têm uma autoridade para cobrar? Eles estão preocupados com o futebol do Flamengo? Estão preocupados com outras situações que o futebol dá visibilidade para ter? Eu acho que assim, é uma longa discussão e também fica, entre aspas, confortável para a diretoria, às vezes, observar um grupo de torcedores que vai lá e coloca o dedo na cara de jogador e joga ovo no carro de jogador e quer quebrar o vidro do carro. Muitas vezes acontece isso no futebol porque torcedores fazem o papel que diretores deveriam fazer. Como que é o dia a dia, que o Braz, o Spindel fazem, o presidente Landim faz, a gente tem muita dúvida. A Roberta está com a gente, queria... Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que a torcida aí em peso, né, tá pedindo a saída de Tite, Braz e Landim. Tá bastante revoltada aí, né, visto que os últimos jogos aí só vem a decair desde o Campeonato Carioca. O Flamengo não vem subindo o nível, assim, decaindo. E a torcida precisa, né, realmente aí pressionar todo o esquema aí do Flamengo, né, porque Tite não vem fazendo o Flamengo ter um bom futebol e quando vence, não convence, ganha de 1-0, praticamente quase perdendo, jogando muito mal, um gol esporádico ali, um gol ali que não foi trabalhado. Então a torcida vê isso, a torcida não é besta, a torcida percebe isso. Então o Flamengo precisa melhorar muita coisa ainda. Vamos ver se depois dessa pressão aí, né, se melhora e dá um estralar de dedo aí, a chave vira aí e o Flamengo começa a vencer, né? Próximo jogo aí muito importante contra o Corinthians, né? Talvez o Flamengo com uma vitória aí em larga escala aí, uns 3-0, né, possa mudar tudo isso aí e virar a chave aí do Flamengo para ter só vitórias, né? Que próximo jogo também na Libertadores é praticamente uma final, o Flamengo precisa vencer o jogo contra o Bolívar e depois vencer o jogo contra o Milionário, né? Esses dois jogos importantes e mesmo assim não depende só dele, né? Depende ainda de outros resultados, outros times perderem, no caso o Palestino, né? O Palestino precisa perder ou empatar para aí o Flamengo ter a chance de passar, né, na próxima fase aí da Libertadores, né? Então tem torcida para isso, né? Mas as chances aí de o Flamengo passar é grandes, né? Porque o Bolívar tem um jogo em casa contra o Palestino e se o Flamengo vencer agora o próximo jogo do Bolívar, né? O Bolívar vai querer vencer o jogo com o Palestino, né? Então vai ser um jogo aí que vai ser bastante pegado. Então o Flamengo praticamente aí tem uma grande chance de passar, claro, em segundo colocado. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.